Oi pessoal, atendendo às solicitações, eu vim aqui contar sobre a minha história na minha vida acadêmica, que é uma área muito complicada para borderline, né, de se manter na mesma direção, não enjoar, não largar. E como é que isso aconteceu na minha vida, né? Então eu acho que eu vou até falar um pouco mais, fiquem aí, tomara, para entender um pouco o contexto geral de como eu fiz essa etapa da minha vida que não foi simples, né? Se você não me conhece, meu nome é Débora, estou no Instagram, @eu-não-sou-tpb, sou paciente bipolar e borderline, sempre focando no borderline, desde setembro de 2013. Então tem bastante tempo aí, me acha lá no Instagram. Enfim, eu acho que a minha vida, tudo isso foi antes do meu diagnóstico, porque eu me formei em 2003, 2004. Eu acho que toda a minha vida teve muitos temperos borderline, principalmente em relação, nesse caso, tá? Vou falar agora desse assunto específico, da intensidade. Então, tudo que eu fazia era muito intenso. Eu estudei no Colégio de Aplicação da UERJ, um excelente colégio e um colégio difícil, de média alta, que tinha que ficar o dia inteiro, muitas vezes. E eu era uma das melhores alunas, modéstia à parte, mas é verdade, eu era uma das melhores alunas da sala, sempre muito CDF. Ué, Débora, então você não teve dificuldade no colégio e tal? Dificuldade cognitiva, realmente, eu não tive. Mas eu tive muita dificuldade de socialização. Eu tenho um amigo meu que me sacaneia muito, porque ele ficava falando bom dia, e eu ficava morrendo de mau humor e falando bom dia, o cacete, sabe? E esse tipo de coisa. E as minhas, sempre que eu tentar, assim, na hora de ir pro colégio, era muito difícil, porque era de manhã, começava às 7 horas da manhã, e eu me sentia sempre muito arrasada, muito acabada. Teve épocas, inclusive, que não sei o que deu na minha cabeça, que eu me isolei de todos os meus amigos do colégio e ficava lá no colégio no recreio sozinha, eu almoçava sozinha e fazia tudo sozinha. Então isso já dava para perceber uma oscilação de humor muito grande, e outros momentos eu estava cheia de amigos, e o que eu fico muito, muito grata é que até hoje muitos desses colegas do colégio são meus amigos até hoje, porque quando eu estudei lá do CA até o terceiro ano, e isso faz com que se crie grandes amizades. Então vamos não me perder. A pergunta da minha seguidora foi como que eu escolhi a minha área de atuação. Eu fiz administração na UERJ, e quando chega lá o primeiro, segundo, terceiro ano principalmente, a gente vai escolhendo, né? Não fazia a menor ideia de nada, mas o meu sonho, desde que eu tinha os 10 anos de idade, era ser professora de inglês. E na minha cabeça, não sei se talvez pela ciência, em algum lugar eu sabia que eu enjoava das coisas e que me manter na mesma coisa era uma coisa difícil. Eu não queria fazer faculdade de letras, porque fazendo faculdade de letras eu ia acabar sempre na sala de aula. E claro que existem outras maneiras, tradução, mas eu não gosto de tradução. Eu também fiz curso de tradução. Eu fiz curso de muita coisa. Eu sou uma pessoa, vou até abrir esse parênteses aqui, olha, eu já fiz retiro de yoga, eu já cantei em banda, eu já escalei montanha, na área do inglês, eu fiz curso de tradução, eu fiz curso para várias provas, eu fiz um monte de coisa tentando me encontrar nesse mundo. E sempre fazendo academia, tudo isso antes, vamos pensar antes do diagnóstico, procurando milhões de coisas, eu não parava. Aí eu comecei a pensar em publicidade, não me pergunte por quê, não teve o menor fundamento eu pensar em publicidade, porque eu não tenho a menor simpatia por marketing. Eu acho que marketing é induzir as pessoas a comprarem num sistema capitalista. Não sou esquerdista, né, super esquerdista de jeito nenhum, tenho minhas crenças esquerdistas, mas não sou. Mas não sei por que cargas d'água. Aí, esse dia foi muito importante.
talvez se ele me assistir vai ficar feliz. Um amigo meu chegou para mim no terceiro ano, eu já tinha feito a minha inscrição para publicidade no vestibular da UFRJ, e ele falou: Débora, eu vi uma reportagem no Revista Tal que disse que quem faz administração tem as mesmas, pode trabalhar nas mesmas coisas que publicidade trabalha, porém pode fazer mais outras várias coisas. Aí eu fiquei pensando naquilo e vi que existem matérias específicas para administração, era história, geografia e matemática, coisa que eu sempre fui boa no colégio. Eu era excelente aluna de matemática e não era muito boa em história. Escutei aquilo e, como uma boa border e temperamento Débora, não demorou para eu pensar: vou fazer os outros vestibulares de administração. Fiz os outros, UF e o UERJ, de administração. Passei para o UERJ, que era onde eu queria fazer, e fui fazer. Então, assim, na verdade, eu escolhi administração porque eu gostava de números, eu gosto muito de organizar coisas. Não organizar, isso aqui vai nisso aqui, isso aqui vai nisso aqui. Não é isso. Eu gosto de ter, por exemplo, na minha vida financeira, uma visão vasta do que está acontecendo, controlar minhas contas, controlar meus gastos. Eu sempre gostei muito de orientar pessoas, isso entra junto na questão de querer ser professora. Na verdade, no primeiro ano da faculdade, a gente não estagia, né? A gente não faz esse tipo de coisa, e eu queria ganhar dinheiro de alguma forma. E o primeiro ano da faculdade me deu um descanso, porque enquanto eu estudava o dia inteiro no colégio no terceiro ano, no primeiro ano da faculdade era só de manhã. Então, de tarde, eu captei alguns alunos e eu vivi durante esse ano inteiro dando aula de matemática particular. E até me surpreendeu, porque as pessoas começaram a gostar e começaram a me pedir aula de química, de física, de português. Português, ok, porque eu amo português, né? Eu amo linguagem, eu amo muito inglês. Só que acaba que toda a estrutura de língua que o português tem, eu também adoro. Pode achar que eu sou mais louca ainda, porque eu adoro sintaxe. E por aí vai. Então eu comecei a dar aula mais também de português, também de inglês e às vezes de física e química, quando eu percebia que era possível. E aquilo foi seguindo e eu percebendo, gosto muito de orientar pessoas, gosto muito de dar aula, vamos ver o que dá. Esse vídeo tá ficando longo, mas tô querendo contar a minha história. O que aconteceu? Comecei lá na faculdade de administração, super empolgada, comecei a fazer aula de economia e amei economia. Oferta, demandas, gráficos, como é que essa coisa funciona na nossa sociedade. Fiquei encantada. Pensei em mudar para economia. Olha aí, olha a instabilidade aí. Conversei com a faculdade inteira, com todos os professores, me convenceram a permanecer em administração, justamente pelo mercado de trabalho ser mais vasto. E aí, continuei em administração. Beleza. O que mais que eu fiz? Quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu acho que eu continuei com esse negócio de dar aula e comecei a fazer um estágio na área de perícia contábil. Eu achei muito interessante, eu não sabia que eu tinha uma aptidão para esse lado do direito, mas não só aí, depois também, a vida me levou muito a ter o direito, né, bem presente nas minhas atividades. E aí eu fiquei 1 ano e meio, não sei, fazendo estágio na área de perícia contábil. Eu aprendi muita coisa, né? São muitos processos judiciais diferentes e eu me sentia a grande executiva. Eu ia para o centro da cidade, no Rio de Janeiro, comprei aquelas maletinhas de couro com um saltinho e aquela roupa meio de executiva, achando que eu era, né, a presidente de uma grande corporação.
mas tudo bem, né? Se é bom para autoestima, vamos levando. E fui levando até que uma bela hora eu enjoei. Cheguei pro meu chefe e falei, eu vou embora. Ué, como é que assim você vai embora? Não, eu vou embora. Eu não quero mais, não gosto mais. Eu amava. E fui embora. Tá vendo? Bom, aí que diabos eu fiz? Eu pensei, eu preciso seguir o meu sonho. Voltei. Eu pensei, meu sonho é ser professora de inglês, eu preciso ser professora de inglês. E aí, o que eu fiz? Não sei se vocês conhecem, tem umas provas de universidades internacionais que você faz, e na época, tá? Isso aí foi início de 2000, 2001, 2002. Você fazia essas provas e essas provas te davam o direito de você fazer uma complementação pedagógica para você não ia ser bacharel. Você ia ter um certificado do MEC de que você era professora de inglês de ensino fundamental e médio. E aí, ai, meu zóio. E aí, eu fiz. Passei em uma prova do Michigan, ou seja, por quê? Débora, você é muito inteligente, mas você não tem problema border, você passou na faculdade, você passou nas provas de inglês. Olha, eu sei como é que eu passei nisso tudo. Uma palavra chamada obsessão. Tudo que eu queria virava obsessão. E a minha obsessão era conseguir os planos mirabolantes que eu tinha. Então eu estudei feito louca, passei pro Michigan, passei para 2 provas do Cambridge, a mais difícil de todas, que é o meu grande orgulho, que eu olho para aquele diploma e penso que eu não sou inútil. E consegui. Com isso, no meu último ano da faculdade, né, no qual já tava assim, a faculdade tava enchendo meu saco, tinha que acordar cedo, algumas matérias eu achava inútil, outras matérias eu achava legal, que merda é essa, o que eu tô fazendo aqui, um sentimento mais ou menos assim. Mas no último ano eu fui fazer complementação pedagógica junto com a faculdade. De manhã eu fazia um, de noite eu fazia outro. Aí eu, como estava focada com o meu emocional na complementação pedagógica, em toda essa parte, né, de psicologia da educação e tudo mais, eu queria me livrar da administração de qualquer jeito. Aquilo ali parecia faca no meu peito toda vez que eu ia para a faculdade terminar. Eu estava no 4º ano, o último ano de faculdade. Só que esse último ano para mim foi devastador de difícil. Foi uma coisa horrorosa. Ter que ir para a faculdade, aguentar aqueles professores falando de teoria das organizações e de tudo mais, eu pensava, pra que eu quero essa merda? Pra que eu quero essa merda? Mas o que eu pensei? Fiz 3 anos numa faculdade pública, falta mais um e nem é tão difícil assim. E eu preciso terminar, porque ter um diploma de nível superior é uma coisa muito importante. Então eu acho que aí que é o diferencial do nosso tratamento e da nossa maneira, ai que calor, da nossa maneira de ver o mundo. Então o que acontece? O border tava ali me matando para eu largar a administração. Olha, antes, voltando, eu queria ter largado o meu colégio. Eu cheguei pro meu pai e falei, eu quero sair do CAP. E meu pai falou, não vai sair do CAP. O que eu até agradeço, porque realmente é um colégio de muito diferencial, mas eu não suportava mais ir. Da mesma maneira, ou pior, eu não suportava mais ir para a faculdade de administração. Mas é isso que eu acho que a gente precisa pôr na balança. Eu não suporto mais esta merda. Falta um ano e no final desse ano eu vou ter um diploma de nível superior. Faz muita diferença na nossa vida a gente ter um diploma de nível superior. Você pode fazer concursos de diversas coisas, às vezes até que nem tem a ver com aquele curso que você fez, porque tem concursos que são assim, qualquer formação e a atividade vai ser completamente diferente, mas você tem um diploma de nível superior que muda muito a sua vida. Então eu fiquei lá.
Aí fiquei e comecei a trabalhar num curso de inglês, que era o que eu queria. Comecei a dar aula para adolescente, que eu amo. Comecei a fazer essas coisas que eu amava e cá entre nós, todo mundo que está assistindo, eu ganhava muito, muito, muito pouco. E não vou nem falar o nome do curso porque queima o filme, e eu adorava, eu era muito bem tratada, sabe? O momento tava difícil para todo mundo e eu aceitei o preço e tamo junto. E aí quando eu me formei, eu peguei o meu diploma de nível superior e utilizei esse diploma de nível superior para me inscrever numa pós-graduação lato sensu de língua inglesa. Ou seja, eu não passei pelos 4 anos de letras, mas eu estava sempre estudando inglês para essas provas, estudando a parte pedagógica, de complementação pedagógica, que eu fiz 1 ano na Santa Úrsula, que era o lugar que tinha, né? Eu nem sei se isso existe mais. E depois peguei o meu diploma para concorrer a uma vaga numa pós-graduação particular de língua inglesa. Fiz, foi maravilhoso. Essas foram as dificuldades. Enquanto eu estava na pós-graduação, à noite, eu estava o dia inteiro dando aula de inglês para adultos e adolescentes nesse curso. E aí fechou a minha história da minha vida acadêmica. O que eu quero dizer aqui é que, assim, eu fiz tudo com muita garra para ser alguém na minha vida. Para ser alguém, horrível isso, né? Porque quem não fez faculdade também é alguém. Odeio esse termo. Eu me esforcei muito para conquistar esses diplomas, essas coisas que são importantes na nossa sociedade. Então, assim, eu acho que é uma questão de você visualizar a vantagem daquilo e o que você tem que fazer, porque é difícil realmente. Depois que a gente entra no mercado profissional e no início a gente vai lá engatinhando, daqui a pouco a gente chega num lugar onde a gente meio que se estabelece, vai se aprofundando num tema. Aí você tem um pouco mais de estabilidade, cada um com o seu estilo. Uns trabalham feito doido, levam trabalho para casa, outros só trabalham no escritório. Tirando essa história de pandemia, tá? Tô falando como se fosse antigamente. Mas no início é garra, é tomar na cara. É você ser estagiário e você sabe que uma hora você vai estar aprendendo, outra hora você vai estar tirando xerox. E é isso, entendeu? Você vai tirar xerox, você vai tá fazendo as coisas que você precisa fazer para você aprender. E também tem uma questão que tem muito a ver com a administração, que é o seguinte: para você ser uma boa administradora, que quando a gente pensa em administração, eu vou ser o diretor da empresa. Um bom diretor só é diretor se ele conhece o trabalho do faxineiro. Porque não tem como uma empresa funcionar sem faxineiro. Não tem como uma empresa funcionar sem o porteiro, sem a manutenção dos elevadores. Então, tudo isso, essa sensibilidade, eu estou falando tanto de border quanto de vida. Essa sensibilidade a gente precisa ter, porque não é a faculdade que ensina a gente a viver. Ensina a gente a viver, a gente abrindo o nosso coração e aprendendo com as diversas camadas sociais os problemas. Porque ao menos que você faça um trabalho em casa, vamos supor, eu costuro em casa e vendo. Mas no geral, se você está numa empresa, tá? Não estou desvalorizando ninguém, estou falando de estrutura de trabalho. Se você está numa empresa, o maior aprendizado que você tem, isso eu vi muito da minha mãe e vivi muito na minha vida, é você olhar as necessidades e dar voz para todas as camadas dessa empresa. Então, quando eu falo que eu tinha obsessão, né, por me formar, porque eu queria ser a melhor, eu não queria ser a melhor para o outro ser pior. Eu queria ser a melhor para conquistar o meu sucesso, mas não ser melhor
do que ninguém, porque nada melhor do que ter aquela equipe que você fecha o olho e sabe que tudo vai dar certo. Então, o que eu queria dizer aqui e depois de eu dar aula de inglês, eu também trabalhei com administração. Eu vi que a parte de inglês eu estava trabalhando muito e ganhando muito pouco, e fui investir na minha carreira, ou seja, a maior quantidade de tempo da minha vida eu trabalhei porque eu sou formada em administração e com muita influência do direito, que eu não fiz faculdade e sempre veio na minha vida temperando o meu trabalho. Então, gente, eu acho que eu falei demais, mas eu quis contar para vocês a minha emoção e vou reforçar. Foi muito, muito difícil terminar a faculdade. Foi muito difícil terminar o colégio, acordar todos os dias, lidar com professores que às vezes eu achava um saco, com procedimentos que eu achava inútil, com quem sou eu, né, para falar, mas eu tô falando aqui em termos de sentimento border. Eu sentia que aquilo era inútil, mas provavelmente não era. Vocês sabem que a gente tem emoções muitas vezes não justificadas. Então aqui eu tô falando da minha emoção, não do que efetivamente era. Tô chamando ninguém de inútil. E foi difícil. Eu matava um leão por dia para ir para aquela faculdade e sou muito grata, muito orgulhosa de ter meu diploma de nível superior da UERJ em administração, que não é uma das matérias mais difíceis do nível superior, mas isso não importa. O que importa é que eu fiz, que eu fui lá, como também tenho orgulho dos meus diplomas das universidades internacionais e da pós-graduação, que tudo isso abriu espaços para me construir como pessoa. O diagnóstico só veio depois, e eu acho que o que aconteceu na minha vida foi isso. Eu gastei muita energia para chegar nesses lugares que eu tô contando aqui para vocês. E a minha energia foi sendo drenada, até que, me formei em 2004, até que em 2013, 9 anos depois, eu sempre trabalhando muito, eu estava sugada. Aí é outro papo, mas foi assim que aconteceu. Espero ter ajudado quem está nessa fase, quem gostaria de saber como isso aconteceu com outros borders, e estamos aí. Até a próxima, galera.